Vamos então trabalhar nesse bloco dinâmico. Nós temos aqui um bloco de cadeiras, é uma família com vários tipos dentro. Então, cada tipo de cadeira tem 4 status diferentes: a solicitar, a realocar na sala, a realocar, a recolher. O que nós vamos fazer então é inserir esses tipos na última cadeira, que é a cadeira de aproximação com braços. Nós vamos então colocar mais os 4 tipos, vamos colocar as achuras e avaliar como vai ser os controles. Muito bem. Então, ao escolher um tipo, nós observamos que o status muda automaticamente. Esse status a solicitar, que é um atributo, ele é trocado automaticamente mediante uma tabela. Nós vamos ver isso dentro do bloco. Esse, por exemplo, é o status de a realocar na sala. Então, ao escolher o a realocar na sala, muda também. Este é o ao realocar. Então, ao escolher, ele muda, vai mudar o código, a descrição e o status automaticamente, e nós vamos depois extraí-los como tabela. Esse então é o tipo que nós vamos trabalhar, é a cadeira de aproximação. Vamos observar que ali no status ainda não consta nada, porque nós ainda não a inserimos dentro do bloco. Vamos copiar para o lado. Nós vamos fazer aqui rapidamente o contorno da achura. Poderíamos fazer uma achura clicando com o pick point, mas poderia ficar muito grande. Então, para facilitar, a gente faz uma geometria mais simplificada, que deixa o bloco muito mais dinâmico, né, muito mais rápido de processar, ao invés de ter muitos pontos, né, muitas linhas. Então, nós simplificamos, não precisamos ter essa precisão toda, porque é uma achura de referência, ela não precisa ser totalmente perfeita, tá ótimo. Nós vamos então depois aplicar a primeira achura, nós já temos os padrões guardados aqui, e depois copiar esta achura para dentro do bloco. A partir de então vamos fazer as demais operações. Então capturei uma achura, vou aplicar então dentro desse polígono, selecionando o polígono, está ali nossa achura. Muito bem. Então agora nós vamos copiar esta achura com um ponto de inserção, um ponto base, e vamos entrar na edição do bloco. Com o botão na direita do mouse, vamos para Block Editor. Uma vez dentro do bloco, nós vamos então selecionar o status de visibilidade que nós queremos. Na verdade é o último, é o cadeira operacional. Mas primeiro nós vamos editar esses status. É o último, vamos então mudar o nome com o botão Rename. Vamos incluir então a palavra a solicitar. Agora nós vamos criar um novo e colocar o novo status a realocar na sala. Apertando novamente New, criaremos o terceiro, que é o realocar, e novamente o último status, que é o a recolher. Então agora nós temos 4 status para o último bloco. Deixamos esse a solicitar como corrente. Vamos agora colar a achura. Escolhemos a visibilidade que nos interessa, que é a primeira, e podemos agora colar a achura. Muito bem. Vamos na segunda e também colamos a achura. E assim vamos fazer com todas, depois alterando o padrão de achura conforme o status, né, a convenção de cores que nós adotamos. Então a gente vai copiar, na verdade, usar um recurso de cópia para usar um Match Properties. Poderíamos também alterar manualmente, mas nesse caso achamos útil usar essa técnica. Eu pego o mesmo status de um outro bloco, copio e colo a achura para poder usar o Match Properties. Então nós vamos fazer isso para os 4 status, ou os 3 que restam, né? Por fim, vamos pegar agora o status de a recolher, copiamos a achura de um outro bloco, colamos no nosso status e vamos dar um Match Properties. A gente pode depois
varrer ali as visibilidades para ver se está tudo certo. O que acontece também é que o nosso parâmetro de rotação ele tem que conter as novas achuras, porque as achuras não estão sendo rotacionadas, porque foram criadas posteriormente. Então, para enxergar todas as achuras e poder selecioná-las, nós temos que apertar o botão da visibilidade, que permite que nós enxerguemos todas as visibilidades. Agora nós vamos então ampliar a seleção dos objetos que são rotacionados, clicando na ação, com o botão da direita do mouse, e vamos escolher Modify. Então nós selecionamos todos os objetos e vamos incluir as achuras. Observe que ficou agora um ponto de exclamação na tabela de propriedades de blocos, porque nós criamos itens novos. Então, para corrigir, nós vamos entrar nessa tabela, dando 2 cliques. Nós observamos que ali temos todos os atributos, a descrição, que é a visibilidade, o código e os demais itens. Então nós vamos escolher agora corretamente a nova visibilidade que nós criamos. Então, o código está correto, a discriminação também, e o status nós temos que preencher. Então o AutoCAD vai automaticamente preencher esses atributos ao selecionar o tipo que nós queremos. Agora nós vamos fazer as 3 demais visibilidades, inserindo outras linhas, copiando e modificando. Então nós vamos copiar e colar 3 vezes essa mesma linha. Agora vamos modificar e escolher o segundo, que é o realocar na sala, tomando cuidado para escolher o tipo certo, porque é fácil se enganar. O código é o mesmo, mas o status muda, então ele tem que mudar para a realocar na sala. O terceiro, então, é o a realocar. Tudo permanece igual, o código também, mas o status vai mudar. E o último tipo, então, é o a recolher. Escolhemos ali na coluna descrição, a recolher, e alteramos o status para a recolher. Então agora essa tabela não vai apresentar aquela exclamação de erro. Encerrar dessa forma a edição do bloco, salvando as alterações, e vamos testá-lo agora. Então tá ali, ó, apareceram então as nossas 4 tipos, vamos clicar no primeiro. O bloco então assume o novo formato, os atributos na janela de propriedades estão funcionando, a rotação também está funcionando, pegando as achuras novas, a rotação também do atributo de código também está funcionando. Vamos testar a segunda então. Segundo tipo, mesma coisa, ele demora um pouquinho, mas... Terceiro tipo, que é o a realocar, e o quarto tipo, que é o a recolher. Então dessa forma nós incluímos mais 4 status ao tipo de cadeiras desse bloco. Observe então que nos atributos são alterados automaticamente conforme aquela tabela que nós editamos dentro do bloco. Obviamente esses itens então vão constar da nossa tabela automática, que é objeto de outro vídeo.